Boa tarde, que alegria estar com você. Começando a partir de agora o programa Vida em Foco aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil, cobertura nacional via satélite, canal digital aberto, YouTube TV Evangelizar Oficial, então que bom ter a sua companhia. Programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde do teu joelho, viu? Às vezes acontece algum tipo de lesão, até um rompimento e nós queremos saber como lidar com isso. Então teremos um especialista aqui no programa de hoje, como sempre temos especialistas, para te indicar a melhor solução. Então o Dr. Tiago Fux vai falar com a gente, ele que é especialista em cirurgia de quadril e joelho, já vai nos orientar. Falando em medicina, nós vamos ver alguns destaques fora do Brasil para um médico brasileiro e você vai entender qual foi a premiação dele. E ainda no programa de hoje nós vamos falar também sobre autismo na vida adulta. Esse é um assunto que muitas vezes a gente descobre apenas depois de ter filhos, inclusive. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. Olha só, joelho é algo... Eu ouvi uma vez de um médico que em algum momento da vida vai acabar dando problema, porque pelo próprio uso, pela própria engenharia do nosso corpo, sabe? Mas nós temos muito o que fazer, principalmente em questão de cuidados, para que você evite um rompimento no joelho. O rompimento é algo que é muito mais sério, certo? Então deixa eu conversar aqui com o nosso especialista, Dr. Tiago Fux, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada pela tua presença. Você que é ortopedista especializado na cirurgia de joelho e quadril, certo? Isso, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para falar um pouquinho do meu dia a dia. Acho que do meu dia a dia de trabalho, mas do dia a dia das pessoas que, como você disse, provavelmente um dia vão ter alguma dorzinha no joelho. É, né? Que coisa. Porque eu acho que é uma parte também que sustenta muito peso, não é? Será que é por isso também os rompimentos que acontecem? A gente vê duas principais causas de problema no joelho. Tá. Uma é essa questão é uma articulação de carga. Tá. Então todos nós, desde que andamos, estamos colocando o peso do corpo no joelho. Por exemplo, o joelho ele aceita isso e tolera de 2 a 5 a 7 vezes o peso do corpo. Nossa, então, que variação grande. Exatamente. Correndo, por exemplo, são 5 a 7 vezes o peso do corpo. Então imagine uma pessoa que tem 70 quilos vezes número de passos por dia na vida. Então, as lesões degenerativas de longo prazo são relacionadas ao uso mesmo, ou às vezes a questão de sobrepeso e outras coisas. Mas tem também as lesões esportivas, né? Os traumas, as rupturas traumáticas, uma queda, uma fratura, uma torção, que aí são outros tipos de lesão relacionados geralmente a algum tipo de acidente ou algum trauma, por exemplo. Quando a pessoa fala assim, rompeu o ligamento, o que significa isso? Então a gente viu, né, recentemente uma pessoa muito famosa no Brasil, o Neymar, todo mundo viu ao vivo uma ruptura do ligamento cruzado, né? O joelho ele tem vários ligamentos que estabilizam o joelho. Tá. Então a ruptura do ligamento, especialmente o ligamento cruzado anterior, que é o ligamento que sempre fala, geralmente ocorre uma torção do joelho. Por exemplo, torcer o joelho nessa queda. Isso acontece de duas maneiras. Ou a pessoa gira o próprio corpo sobre o joelho, e aí o ligamento ele arrebenta porque ele não aguenta aquela carga máxima, ou, por exemplo, num trauma, uma dividida no futebol, uma queda, um escorregão, onde o joelho torce sobre o corpo e isso passa do limite de tolerância e o ligamento ele arrebenta dentro do joelho. Entendi. E para esse caso, né? Seria cirurgia? Você é cirurgião, por isso que eu pergunto, né? Ou tem alguma forma de recuperar sem a cirurgia? Alguns ligamentos do joelho, especialmente a lesão mais comum do ligamento, não é tão grave, a lesão do ligamento medial colateral, na maioria dos casos o tratamento ele não é cirúrgico. É realizado um diagnóstico correto, é feita uma fisioterapia, um anti-inflamatório e um gelo. Geralmente em 45 a 60 dias o paciente está apto a voltar ao esporte. A lesão do ligamento cruzado, que é a lesão mais comum no futebol, que é a lesão que o Neymar teve, ela na maioria dos casos dos pacientes que são ativos, que fazem atividade física, ela é cirúrgica. Ela precisa de uma cirurgia para refazer um novo ligamento. Porque ele rompe mesmo. Ele rompe mesmo. Ele é como se fosse uma cordinha. Essa corda, ela arrebenta. E essa corda
ela não tem uma capacidade de cicatrizar de uma maneira correta. Pouquíssimos joelhos têm um ligamento rompido, cicatrizado, funcional, estável. Não é 100% dos ligamentos que são cirúrgicos rompidos, mas a maioria dele é. Então a cirurgia, ela refaz um novo ligamento. Ah, entendi. Mas agora, tem algum risco quando se rompe, em alguma lesão, de se perder esse ligamento e ter que colocar algum tipo de prótese, não sei? Isso. O ligamento, ele não tratado, o corpo, ele é muito inteligente. Se o ligamento, ele tá ali e não funciona, muitas vezes ele é absorvido. Olha. Então a cirurgia, ela refaz um novo ligamento. Tá. O grande problema dos pacientes que não operam o ligamento e tem uma instabilidade a longo prazo é que isso gera um joelho frouxo. Esse joelho frouxo vai gastando outras estruturas do joelho, que são os meniscos e a cartilagem. E aí que leva o problema da artrose futura. Então um ligamento não tratado, tanto ele é instável para fazer exercício físico naquela fase ali, 15, 20, 30, 40 anos, como depois de 15 a 20 anos sem essa estabilidade, ele vai gerar um desgaste, que aí pode precisar de uma outra cirurgia, que é a cirurgia de prótese de joelho, que é uma cirurgia para corrigir e tratar a artrose, o desgaste. Ah, entendi. Tá, e você também é especialista em quadril, então deixa eu fazer uma pergunta que pega essa parte. Eu sei porque, como eu faço pilates, a minha professora sempre fala, né? Olha, a gente tem que pensar sempre no corpo como um todo, porque tudo é ligado. E ela já me falou dessa ligação entre o quadril e o joelho, que se você tem um problema no quadril, você pode sobrecarregar o joelho ou algo do tipo. A gente tem uma relação articular super complexa, mas de uma maneira mais simples, toda articulação, ela não é por si só funcional. Ela depende muito da articulação de cima e da articulação de baixo. Então, por exemplo, eu trabalho com quadril e joelho. Para mim é muito importante entender o quadril e o joelho, claro, mas a minha avaliação completa envolve a coluna, que é a articulação acima do quadril, o quadril, o joelho e o tornozelo. Nossa, muitas vezes a gente trata pacientes, por exemplo, com problema no quadril, às vezes melhorando o tornozelo dele. Então essa avaliação completa é muito importante para ter resultados assim mais satisfatórios e funcionais. Tá. Agora vamos pegar um pouco do lado daquelas pessoas que não são atletas, mas que têm dor no joelho. Seja por sobrepeso, seja por, sei lá, pelo tipo do corpo, né? Que às vezes a postura não é correta e acaba desgastando onde não deveria. E essa pessoa sente dor. Ela deve pensar em um tratamento que vai envolver os ligamentos ou não? Como que é feita como que você analisa isso? Quais que são os passos para definir o que é importante para aquele paciente? Então, sentir dor ou desconforto não é normal, né? A principal causa de dor no joelho, ela não é mesmo uma lesão em si. A maioria dos pacientes, eles têm falta de atividade física, problemas posturais, sobrepeso, isso causa dor. Mas o mais importante é, se você tem a dor, se você tem um desconforto, vá buscar uma avaliação do médico especializado em joelho. Por quê? Para entender o motivo da dor. A dor, ela é relacionada a uma má postura sentada, a uma ergonomia do trabalho, a um tipo de esporte. Ela é uma dor por uma falta de alongamento, por uma falta de força muscular. Então a gente, como especialista, a gente escuta o paciente, entende a queixa, faz uma avaliação clínica manual, a gente vai entender pontos de dor, estabilidade do ligamento, se o joelho é um joelho alinhado, um joelho mais torto ou não é, se tem história de trauma. E aí a gente usa exames complementares, como a radiografia para ver a parte óssea, a ressonância para ver os ligamentos, o menisco, o desgaste, e aí tentar fechar um diagnóstico de qual é o problema, por que ele tem dor. Fechando esse diagnóstico, a gente vai propor o tratamento mais adequado, sempre pensando em quanto o tratamento mais simples e menos agressivo for, melhor, desde que ele tenha um bom resultado, né? Existe essa história de ligamento fraco? A pessoa que não tem essa estrutura bem firme ali para segurar o joelho no lugar ou não? Existe uma coisa chamada hiperfrouxidão ligamentar. São geralmente meninas que têm assim, sabe aquelas meninas que sempre conseguem
o cotovelo é mais frouxo, tem muito alongamento, muita mobilidade, mas isso na maioria dos casos não é uma doença. Isso é uma característica própria da pessoa. Por exemplo, as lesões dos ligamentos, na maioria dos casos, estão relacionados a um trauma. A lesão, então, do ligamento geralmente é traumática. A lesão degenerativa, o desgaste, na maioria das vezes, ela é crônica. Ela vai acontecendo com o decorrer dos anos. Entendi. Interessante, hein? Muito bom. Uma verdadeira aula aqui hoje, hein? Muito obrigada, viu, doutor Tiago, né? Deixa eu colocar para você aqui, ó, o Instituto Fuchs, que está no Instagram. Lá você fala especificamente desses casos, não é? Específicos de joelho, cirurgia, quadril, e o pessoal pode te contactar por lá. Isso, Thiago. A gente acha fundamental que os pacientes tenham informação de qualidade, porque, como eu te falei, buscar um tratamento adequado, buscar a causa do problema é importante. Então, a gente tem esse trabalho dentro da internet, redes sociais, como que a gente está aqui tentando mostrar para as pessoas que não é normal ter problemas, não é normal sentir dor. E se você busca um atendimento de qualidade, se você tem mais informação, você busca um atendimento melhor, isso vai buscar melhorar a tua qualidade de vida. A ideia é essa, no final das contas, né? Perfeito. E agradeço, viu, você se disponibilizar, vir aqui. Nós falamos com o Brasil inteiro, então aproveite para fazer contato também com o Dr. Tiago. Muito obrigada, tá? Agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. Bom, gente, agora eu tenho um convite para te fazer para 2024, que já está praticamente batendo na sua porta. Veja, nós vamos sair em peregrinação no dia 27 de fevereiro, já vai ser quaresma, já vai ter passado Natal, tudo isso. Mas eu quero que você acompanhe comigo aqui, ó, um pedacinho do que é essa Rota do Rosário, tá? Porque uma coisa é eu te dizer as cidades, as igrejas que nós vamos passar, mas eu quero que você acompanhe comigo de forma, assim, bem imaginativa, o que aconteceu numa cidade específica chamada Piraí do Sul. Olha só, tem a ver com Frei Galvão. Frei Galvão, em uma época, estava passando por lá e ele tinha levado uma imagem de Nossa Senhora das Barracas. Esse é o nome, Nossa Senhora das Barracas. Ele levou esses, como a gente fala hoje, santinho, sabe? Entregou para uma senhora que ele conhecia, até dizendo ali, lembrança de Frei Galvão, entregou para ela. E ela guardou aquilo ali, fez um quadro em casa, tal. E acontece que, em um determinado momento, ela foi se mudar da casa dela. E na mudança, ela perdeu esse quadro, tá? Interessante é que isso aconteceu perto do Natal. Um dia depois do Natal, ela foi passear ali pela florestinha ali, pelos arbustos que tinha perto da casa dela. E, pasmem, ela encontrou esta imagem que estava perdida, detalhe, em um lugar que havia sido queimado, só que a imagem estava intacta. Você sabia dessa história? Então, nós estaremos lá neste lugar. É uma das nossas visitações, que é o Santuário de Nossa Senhora das Brotas, que depois ficou conhecido. Então, se originou Frei Galvão, Nossa Senhora das Barracas, e se tornou Nossa Senhora das Brotas pela forma como apareceu ali depois. O pessoal, na época, entendeu como um aparecimento milagroso dessa imagem. Então, nós vamos visitar lá. Você é meu convidado para ir junto. Nós estaremos em família. Você pode convidar alguém para ir, pode vir com a sua família inteira, como você preferir. E nós vamos passar, então, por várias cidadezinhas nesse norte pioneiro que se chama a Rota do Rosário aqui no Paraná. É uma viagem de 6 dias que a gente faz de ônibus, bem tranquila. Vamos parando em cada cidade. Cada dia nós temos uma rotina. Nós fazemos missas, Eu não vou fazer a missa, né, gente? Quem vai fazer é o padre. Nós participaremos da missa, faremos o Santo Rosário todos os dias e você conosco nessa devoção e nessa prática de evangelização. Então tá aí o telefone para você da Libermundo. Pegue agora o telefone, manda uma mensagem para eles, para você se programar, porque tá ficando cada vez mais perto e eu quero você junto com a gente. 419-9965-0377, Rota do Rosário, comigo e com você em 2024. Bom, agora a gente vai para o intervalo, porque no próximo bloco eu vou falar sobre uma premiação que é para dar orgulho para os brasileiros, principalmente na ala médica. Já você vai entender, eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
E nós já estamos de volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil. Eu quero lembrar que nós estamos num processo de preparação muito importante aqui pela TV Evangelizar e você está acompanhando todos os dias na programação, todos os dias, inclusive sábado e domingo, gente, porque nós estamos nos 30 dias de oração, nos preparando para a consagração total a Nossa Senhora. Olha, eu sei que neste ponto, talvez você que esteja aí me acompanhando fale assim, Carol, mas você já começou a fazer e eu ainda não acabei de ler o meu livro que você recomendou, eu estou fazendo com você as orações, como que eu faço? Eu posso ainda ler? Eu não posso? O que eu posso fazer daqui para frente? Bom, então calma aí teu coração, tá? Primeira coisa, nós temos aqui na grade o horário ali antes do Experiência de Deus, que entra todos os dias as orações que eu faço junto com você, as orações que nós vamos fazer até o final dos 30 dias, para que no dia 12 de dezembro você se consagre também aí na sua paróquia, tá? O que acontece? Se você ainda não conseguiu ler o livro, se de repente você nem comprou o livro, você pode fazer isso agora, não tem problema, tá? A questão é que eu te estimulei antes para que você se organizasse, mas se você não conseguiu ainda, então lá no nosso site tvevangelizar.com.br tem um banner bem bonito lá, tem um botão onde você se cadastrou, provavelmente, se não se cadastrou, pode se cadastrar, que você vai recebendo materiais, inclusive depois da consagração, para você saber o que fazer depois que se consagrou, né? Uma vida de um consagrado. Então vai lá, se cadastra. Ali também você consegue comprar o livro. E se você não tem a sua pulseirinha, também você consegue, tá? Isso aqui a gente vai precisar pro dia da consagração. Então você já pode se antecipar, entrar lá pela Produtos que Evangelizam e já estar totalmente preparado para a nossa consagração. Outra coisa importante, que tem muita gente que me pergunta é, Carol, vocês vão fazer pela TV o dia da consagração? Aí aqui eu não quero que você se preocupe, porque veja, o dia da consagração é uma missa que você vai participar. Eu vou participar aqui no santuário porque eu tô aqui em Curitiba, certo? Mas você vai poder acompanhar aqui pela TV Evangelizar a missa normalmente, mas você vai na sua paróquia, você vai participar da missa, você vai se confessar e você vai comungar. É isso que você vai fazer no dia. E você vai assinar aquele tratado que o próprio santo escreveu da consagração. Carol, mas cadê esse tratado? Então, aí que tá, você vai receber lá no teu e-mail também. A gente preparou tudo aqui para você. Então vai lá e se cadastra se você ainda não fez, na tvevangelizar.com.br. Gente, agora eu quero falar o seguinte. Além disso, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, nós tivemos um dia que foi muito bonito de ver. Vários artistas que vieram e fizeram um trabalho com a arte sacra que nós temos ali. A gente quer compartilhar com você, como que foi esse dia e como que ficou o resultado disso. Vamos lá. Um formato que ultrapassa fronteiras. Essa é uma comunidade global que reúne grupos semelhantes em diversas regiões do Brasil e do mundo e promove encontros assim, para desenhar a arquitetura e a vida cotidiana. Estamos falando do Urban Sketcher, ou simplesmente desenho urbano. O approach ele é muito livre, né? Cada um vem com o desenho, com o material que gostar, com aquarela, com caderno. Se quiser vir com um lápis, um papel, tá valendo aqui. Todos os desenhos são bem-vindos, todo mundo é incluído, é bem-vindo, né? O grupo aqui de Curitiba tem mais de 8 anos e dessa vez decidiu desenhar o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Os artistas se dedicam para registrar cada detalhe e utilizam diversas técnicas para capturar a essência da arquitetura local. Muitas vezes eu vou com nanquim, mas às vezes também aquarela. Às vezes eu vou só com um tipo, mas às vezes eu misturo uma coisa com a outra para ir harmonizando um desenho em campo, porque não é fácil, né? Tem pouco tempo. A prática artística tem conquistado cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Diferente das tradicionais representações de paisagens urbanas, a Urban Sketcher utiliza desenho à mão livre, um movimento que combina habilidades artísticas, oferecendo uma perspectiva única e autêntica das cidades e comunidades. Os praticantes buscam transmitir o ambiente e o clima de um local. Além disso, a escolha de materiais é uma parte essencial da prática,
com muitos optando por cadernos de desenhos compactos e uma variedade de lápis, canetas e aquarelas. E em termos assim profissionais, é uma coisa que a gente realmente não liga, porque de fato tem alguns ilustradores, tem alguns arquitetos, mas olha, tem engenheiro químico, tem guarda municipal, tem dona de casa, tem criança. Aqui todo mundo é bem-vindo porque não é sobre saber desenhar, é sobre gostar de desenhar. E eu achei esse grupo e falei, nossa, fechou, é isso daí. E é meu hobby, né? A pintura é meu hobby. A Eva sempre passou pela frente do santuário, mas não o conhecia. Aproveitando a oportunidade, resolveu fazer um desenho de dentro do santuário. Muito linda a igreja, o interior da igreja e muita religiosidade. Aproveitei para rezar também enquanto eu desenhava. Foi muito gratificante. O Carlos é arquiteto e foi influenciado pelo pai. E desde pequeno desenha e participa do movimento há muito tempo. Eu acompanho a turma aí desde que começou como uma atividade lúdica aí da vida, né? Que a gente faz porque gosta e por causa dos amigos aí que estão sempre acompanhando a gente aí. Depois de um pouco mais de 2 horas desenhando, os resultados deslumbrantes foram revelados em uma exposição. Todos os desenhos foram dispostos no chão, criando um mosaico visual que refletia o esforço e a paixão de cada artista. Gente, que trabalho lindo desses artistas, né? Fiquei imaginando uma exposição dentro do santuário com essas obras de arte, viu? Parabéns para o grupo e que bom ser prestigiados aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas. Falando em santuário, nós tivemos recentemente o Santuário de Olinda completando 31 anos com festa, missão e teve um momento muito importante que foi de coroação. Acompanhe comigo. O Santuário da Mãe Rainha de Schwanstein de Olinda e Recife, e primeiro do Nordeste, foi inaugurado em 11 de outubro de 1992, ano em que a igreja celebrou os 500 anos da primeira evangelização das Américas, construído sobre as ruínas do primeiro convento de Santo Amaro da Água Fria, dos padres oratorianos, 1662. Em Olinda, o santuário tem como missão trabalhar por uma nova evangelização. Neste santuário nasceu o conhecido Terço dos Homens e é local onde é também desenvolvida a campanha da Mãe Peregrina. Foi o caminho que a nossa Mãe Santíssima encontrou com mais facilidade para que o homem fosse resgatado para a igreja. Para comemorar os 31 anos de atuação do santuário em terras pernambucanas, milhares de devotos participaram de inúmeras atividades. A novena preparatória teve início no dia 29 de setembro com o tema Te Coroamos, ó Mãe. Durante a semana, visitas missionárias foram realizadas em emissoras de TV e rádio, hospitais, escolas, presídios, comércio e casas de acolhida. Muitos foram testemunhos dos devotos. Aqui onde fui encontrado bêbado, alcoolizado, caído pela rua, esquecendo de família, abandonando lá, tudo é entregue. E no domingo, a grande festa. Milhares de peregrinos de vários estados do país participaram das comemorações em torno dos 31 anos do santuário. Essa festa que foi tão bonita, fecunda, missionária, ela nos levou para frente, deu um grande impulso a viver a fé no meio do mundo, a buscar Deus na vida diária, a continuar visitando esse lugar santo e atraindo muita gente. A festa teve início às 7 horas da manhã, com terços e santas missas durante o dia todo. No encerramento, a tão esperada subida da ladeira. A coroação da Mãe Rainha foi o ponto alto da celebração. As 2 coroas que peregrinaram pelos vicariatos da arquidiocese e equipes do movimento de Schwanstein foram conduzidas por crianças até o andar principal. Com rosas e imagens nas mãos, os peregrinos deram um exemplo de autêntica devoção. E hoje para mim é uma honra estar aqui para participar da celebração da missa, né, que foi voltada para os profissionais de segurança pública, né? Durante a coroação, um show pirotécnico iluminou o céu de Olinda. Em seguida, a cantora Ira Caldeira homenageou a Mãe Rainha com a Ave Maria sertaneja.
Após a Santa Missa, o melhor da música com um show que vai ficar na história do Nordeste e do Santuário Mãe Rainha Tabor da Nova Evangelização. Foram muitas visitas feitas onde a Mãe Rainha foi ao encontro e agora muitos dos filhos voltaram também ao santuário para celebrar tudo o que são esses 31 anos de história do santuário. É um momento muito bonito, muito nobre. Um modo particular aqui nesse monte são 31 anos, né, dessa devoção que se espalhou pelo mundo inteiro como um grande rio de bênção, de graças para as famílias. E motivo de festa é também essa próxima notícia aqui, ó. Um médico de referência na cardiologia brasileiro que recebeu medalha de ouro no Canadá. Olha só que alegria para nós brasileiros, hein? Acompanhe comigo. As doenças cardiovasculares representam um dos maiores desafios de saúde pública em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em escala global, representando cerca de 17,9 milhões de óbitos todos os anos. E estima-se que 85% dessas mortes são causadas por ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. A mortalidade por doença cardiovascular ela vem reduzindo. E como que ela vem reduzindo? Pela identificação dos fatores de risco. Então hoje, quando nós reconhecemos que diabetes, que hipertensão arterial, são fatores de risco importantes, nós controlamos esses fatores de risco, nós vamos prevenindo a morte precoce e a população vai envelhecendo. Por conta disso, há vários anos, estudos e cooperação científica em 177 países vêm sendo realizados pela Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização das Nações Unidas e a Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear, a fim de levar educação médica a diversos países. A partir de 2008 que esses trabalhos começaram a ser intensificados e houve uma série de viagens a vários países para visitas científicas, e nessas visitas científicas sendo possível identificar quais eram as principais necessidades daqueles países, daqueles hospitais, e reportar isso para as Nações Unidas. Então, para cada situação específica, as Nações Unidas podem ajudar de uma forma diferente. Às vezes era uma doação de equipamento e às vezes era simplesmente ajudar com informações. As ações coordenadas entre as entidades se alinham com as metas da ONU para a redução da mortalidade global. Houve uma série de resultados importantes, mas o principal é a gente plantar as sementes em cada um desses lugares em relação à modificação de fatores de risco, em relação à identificação da doença, onde não existia a tecnologia disponível, torná-la disponível. Como resultado, o Dr. João Vicente Vítola, cardiologista referência em medicina nuclear, foi homenageado durante a sessão e exposição científica do Congresso ASNC 2023 com a medalha de ouro do Global Impact Award, ou Prêmio Impacto Global, em Toronto, no Canadá. A premiação veio após os resultados positivos da cooperação científica que levantou informações importantes sobre os diagnósticos de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte do mundo. Se esses médicos desses países que a gente tem visitado e tem instruído, e tem conversado, e tem orientado, se eles estiverem utilizando todas as técnicas de uma forma correta para o paciente que realmente precisa, ou seja, uso apropriado da tecnologia, e que esse diagnóstico, essas informações estejam sendo úteis para preservar vidas, orientando o tratamento, então eu acho que essa é a grande missão que nós teremos cumprido e o legado que a gente deixa aí para as novas gerações. Próximo bloco a gente fala sobre autismo em adultos. É rápido, volte comigo.
E já eu vou falar aqui sobre um assunto bem importante, que é a questão do diagnóstico do autismo na fase adulta. Mas antes da gente falar com o nosso especialista, deixa eu te convidar, se você ainda não acessou o site da TV Evangelizar, você poderia fazer isso agora do seu tablet, do seu celular, para que você conheça toda a nossa programação. Por que eu te convido? Porque nós estamos aqui, nós falamos em rede nacional todos os dias com você, e lá dentro você consegue ver tudo o que nós temos na programação diariamente. Tanto esses programas que você vê aqui, quanto documentários, filmes. Você vê tudo que vai acontecer na nossa programação nos próximos dias. Então, Carol, o que vai acontecer aí na obra Evangelizar? O que está acontecendo, que é de cunho nacional? Vai lá. Site tvevangelizar.com.br. Além disso, você conhece quem são os apresentadores. Se você é um evangelizador, vai falar assim: olha, você conhece a TV Evangelizar? Apresenta o site, eles vão ver quem são os padres que fazem parte, os bispos, tá tudo lá para você, bonitinho, então visite para você conhecer. E quero também te lembrar que nós estamos com 2 horários de terço mariano na nossa programação durante todo esse mês, com o padre Reginaldo Manzotti às 6 da manhã e às 6 da tarde, rezando pelas almas, intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Agora sim, deixa eu dar as boas-vindas para o meu segundo especialista do dia, para a gente falar sobre essa questão do autismo, que é um tema que a gente fala bastante na atualidade, mas geralmente é mais voltado para crianças, não é, meu querido? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Dr. Edson Felício é neuropsicólogo, e o que eu queria entender aqui é o seguinte: a criança geralmente, ela dá alguns sinais que eu acredito que sejam nítidos para os pais querer buscar isso. O adulto, ele também tem esses mesmos sinais que levam a uma busca de diagnóstico, ou ele está com uma dificuldade específica, ou de repente tem um filho? O que é que leva essa busca depois de mais idade, né? Então, a criança, pensar no adulto, né, com autismo, tem que pensar na criança. Esse adulto, antes de virar o adulto, ele é uma criança que não foi tratada, né? Então, a partir de 1 ano e 8 meses, eu consigo diagnosticar uma criança com autismo. Com 1 ano e 8 meses já? 1 ano e 8 meses, né? Com 6 meses, a criança já dá sinais, possivelmente, de um autismo, né? Não tem um sorriso social, eu já respondo a tua pergunta. Não tem um sorriso social, ela não segue rastreio. Então imaginem que o pai passa ou a mãe passa, ela tá focada naquilo que ela tá fazendo, ela não consegue perceber o ambiente dela, né? É uma criança que não tem uma linguagem desenvolvida ainda, ela não sustenta o contato visual, e isso vai se tornar depois um adulto não tratado, né? O adulto, quais são os sintomas do adulto muitas vezes, né? A socialização. 2 critérios importantes que configuram o adulto ou a criança com autismo, né? Um déficit na interação social, ou seja, são crianças e adultos que não conseguem interagir com outras pessoas. Essa interação, fala um pouquinho pra mim dessa interação. Ela é uma pessoa mais na dela, porque isso pode ser personalidade também, não pode? Claro. Como que você identifica se é uma personalidade ou se é uma aversão? Chega a ser uma aversão social ou não? Não, são pessoas que gostam de fazer atividades sozinhas. Não que elas não querem o contato com outra pessoa, né? Mas se elas conseguem lidar sozinhas no ambiente delas, para elas é melhor, né? E isso também está associado, inclusive, à questão do toque, né? Então, o autismo, um dos fatos, é uma hipersensibilidade. Imagine uma criança, e isso pode vir a acontecer, a criança está correndo, ela se machuca, é algo grave. Essa hipossensibilidade, ela tem a dor, então ela não sente muita dor. Ela não sente? Não sente muita dor. Olha só. Né? O adulto, tem adultos que não gostam de ser tocados, do toque. O adulto também pode não sentir tanta dor? Pode também não sentir tanta dor. Olha só. Também pode se incomodar muito com barulhos muito agudos, né? Então, eu tenho pacientes no consultório que solicitaram, depois do diagnóstico, eu faço avaliação de adultos no consultório também, crianças também, de usar um protetor auricular para poder trabalhar. E se concentram muito melhor na atividade, né? Também na interação com outras pessoas, elas não conseguem entender linguagem metafórica, não entendem piadas. Veja a dificuldade. Então tá numa roda de amigos, no momento do café, e aí alguém conta piada, ela... O que aconteceu? Só que na hora ela não quer se expor.
né? Ela não entendeu a piada e depois ela conta, se ela tiver alguém próximo, fala o que aconteceu, por que tá todo mundo rindo? Né? Ela se dá muito bem sozinha, faz os trabalhos muito bem sozinhos. O grau de cognição, de inteligência dessas pessoas com autismo tendem a ser muito alto, a ideia de QI, né? É alto, mas emocionalmente instáveis. Então, o grau de resiliência ao não, principalmente da criança, ou frustração é muito alto. Então, se algo que ela está fazendo ordeiramente não vai conforme ela pensou, ela tende a se organizar. E aí ela procrastina, ela não deixa as coisas acontecerem, sabe? Parar e fluir. Ela fica super focada. Elas tendem também... Mas esse super foco, desculpa te cortar, claro. é que eu tô raciocinando junto. Sim. Mas então esse super foco é bom pra ela, porque ela não desiste da coisa, é isso? Isso, não desiste da coisa. É um ponto muito positivo. Isso, só que tem um cansa mentalmente, né? Tá, entendi. Em contrapartida... Também ela não sai desse pensamento, não então. Sai desse pensamento, é um pensamento fixo, né? Inflexível. Tá. Né? E isso é cansativo pra pessoa. Entendi. Algumas pessoas, né, elas tendem também a procrastinar, porque a demanda é tamanha, tão grande, ela fica imaginando, poxa, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir lá fazer compra, eu tenho que ir malhar, ela não acaba fazendo nada por fim. Mas ela fica planejando aquilo demais, então. Sim. E isso, por exemplo, você falou, eu gostei da tua comparação, o adulto que é diagnosticado, ele é uma criança não tratada. Exatamente. Então, quer dizer que agora ele está vendo a consequência que ele aprendeu, provavelmente, a lidar com essas diferenças, né, na marra mesmo. Isso. Mas se adaptou, mas ele continua tendo dificuldades. E daí que ele pode procurar um diagnóstico, é isso? Isso, pode procurar um diagnóstico, porque tem tratamento, né? Facilita, então, ele saber. Com certeza. Mesmo depois de adulto, é bom que ele saiba, é isso? Sim. Imagine, temos o caso da atriz Letícia Sabatella, né? Que recentemente ela foi diagnosticada com autismo. Olha. Ela era tida como uma adulta estranha. Né? Se você pegar a reportagem dela, as conversas dela, você se percebe diferente dos demais. E tem muitos adultos, né? Muitos casais, né? nesse espectro, né? Que não conseguem ainda ter um diagnóstico para poder se entender, muitas vezes. Né? Eu tratei no consultório, estava acompanhando um casal, né? Ele foi diagnosticado ao final com autismo, e um dos fatores que incomodava muito a esposa, quando ela entrava na cozinha para poder ajudar ele na cozinha, ele gostava muito de cozinhar, ele colocava as mãos assim, fechava os olhos e ficava encostado na parede até ela sair. E ela ficava muito incomodada com aquilo, ela não entendia aquilo, né? Porque é o ambiente dele. Então a pessoa com autismo tem um hiperfoco em algumas atividades. Algumas pessoas têm carro. Eu tenho um paciente que o hiperfoco dele é um adulto, trabalha numa multinacional aqui, bem famosa de Curitiba, e ele adora desmanchar o carro dele e montar o carro dele. Olha. Esse outro gosta muito de cozinhar. Eles são exímios, são perfeitos, que eles gostam, né? O foco dele é isso. É o que relaxa eles, na verdade, né? E isso faz bem pra eles, então? É como se fosse uma terapia nesse jeito de ser, por exemplo? Faz bem pra eles, mas imagine que a gente se relaciona em sociedade. Então, pra esposa... Como você falou, no casamento, né? Acho que a esposa, ou se é o caso do marido, né? Acontece, né? Vamos num parque, vamos no cinema, A pessoa, ela quer ficar focada naquilo, né? Por isso que ela tem que entender. Então, pra ela é uma coisa digamos, é um esforço muito grande, e se a família entende, vai cooperar. Até acho que a própria pessoa, sabendo disso, consegue flexibilizar mais, não? Exatamente isso. Por isso que é importante o diagnóstico, né? Ainda que tardio, tem tratamento. Que legal. Nossa, muito bom isso, hein? Muito bom. Você, pelo jeito, trabalha bem de perto com adultos autistas ou não? Eu trabalho com crianças, eu coordeno uma clínica, né? Eu coordeno uma clínica aqui em Curitiba, voltada para o tratamento de crianças com autismo, adolescentes e adultos também. Que legal. A gente faz todo esse trabalho. Dá para ver que você tem experiência. Sim. Que legal. Muito bom, te agradeço, viu? Dr. Edson, então, está nesse Instagram que aparece aí para você, o cerne.oficial de neuropsicologia. Muito obrigada, viu? Sempre bem-vindo. Obrigado pela aula de hoje também. E obrigada a você pela companhia, e continue na nossa programação, tá? Me despeço de você. Um beijo, fica com Deus.